Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão da fidelização do cliente, de encantar o seu cliente. Como fazer isso, quais são os pontos chaves para se fazer isso, para poder te ajudar aí nesse contexto, que eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes você acaba não entendendo e aí o resultado muitas vezes não aparece, né? Você fica se perguntando o que será que eu estou fazendo de errado, o que será que está acontecendo, que o meu cliente não volta, que ele não aparece. E aí são pontos importantes que você precisa entender e eu vou te passar esses pontos aqui para que você consiga ter melhores resultados. Esse é o nosso Papo de Empreender de hoje. A gente sempre coloca para você aqui de um formato que, se você for anotando, se você for aí prestando atenção nos pontos que eu vou te falar, é só você colocar uma data e o responsável para implementar, que você já tem um plano de ação. Vamos então ao cenário de hoje. Olha só, muitas vezes você está querendo se destacar e aí você não entende como fazer isso. Ter o seu cliente como seu principal defensor do seu negócio. Obviamente que existe um passo a passo para isso e eu vou te apresentar aqui quais são esses segredos. Você precisa entender o que realmente o seu cliente precisa, o que ele deseja. Esse é o ponto fundamental de qualquer cenário para você poder fidelizar o seu cliente. Aquilo que você acha que o seu cliente deseja, na verdade é a sua impressão. E muitas vezes existe uma distância muito grande entre o que você acha e o que de fato precisa acontecer. E eu vou te mostrar que isso é importante e esse entendimento aqui. Dentro desse contexto, né, nós queremos que você se transforme aí num ninja, nessa arte de antecipar as necessidades do cliente. Você entenda realmente o que o cliente deseja, como que você faz para isso acontecer, como que você desenvolve esse processo e essa sensação de antecipar e de superar aí os desejos do seu cliente. Isso vai fazer com que você crie laços duradouros com ele, porque você vai mostrar para o seu cliente que você se preocupa com ele, que você entende o que ele quer e que você consegue traduzir isso de forma muito mais rápida do que os seus concorrentes. Então ele começa a perceber que você de fato tem o verdadeiro desejo e a preocupação com ele. Então, primeira coisa é você entender o que eles querem. Isso é ponto fundamental. E aí você pode me perguntar: Marcelo, como que eu faço isso? Você precisa conversar com o seu cliente, você precisa buscar as informações. Não adianta você simplesmente ficar achando que ele vai te trazer essas informações. Então você precisa ser intencional nesse processo, você precisa entender o que ele deseja. Para isso você precisa perguntar para ele, você precisa se aproximar dele, você precisa visualizar ele usando o teu produto ou a tua solução. Ok? Então esse é parte do processo que a responsabilidade é tua. Não fique esperando que o cliente faça isso por você. Tá bom? Eu vejo muitas empresas, muitos gestores achando que é o cliente que tem que te dar as respostas, é o cliente que tem que te trazer as soluções. Para com isso, é você que procura, é você que desenvolve isso. E eu vou te passar alguns pontos importantes que eu já mencionei, mas eu vou me aprofundar mais aqui agora com você. Os principais contextos dentro desse processo todo. Como eu já disse, você precisa compreender as expectativas do seu cliente. Isso é chave para o sucesso. Isso é o que faz a tua empresa perpetuar. Toda empresa que vem perpetuando ao longo dos tempos, ela entende o que o seu cliente quer e ela modifica a solução ao longo do tempo. Ela não faz um único produto há trocentos anos, ela vai modificando em função de compreender as expectativas e necessidades do cliente. Então, para que isso aconteça, você precisa perguntar, você precisa conversar, você precisa se aproximar do cliente. Saia desse cenário de que o cliente é chato, o cliente não sabe, não entende o que ele está pedindo. Isso é processo antigo, antiquado, que vai fazer sua empresa fechar. Então, ponto fundamental é compreender. Como que a gente vai fazer isso? Aí você tem que personalizar a sua abordagem, você tem que fazer perguntas que de fato tragam informações, você tem que montar um roteiro desde o primeiro contato para que você entenda corretamente o cliente, para que você busque informações necessárias desde o primeiro contato até ao longo da jornada dele junto com você. Para isso eu vou precisar criar experiências únicas, experiências diferenciadas, experiências onde você consegue extrair o máximo desse cliente, de informações desse cliente e, obviamente, utilizar essas informações para a tomada de decisão.
ao longo dessa jornada, você tem que fazer o seu cliente que ele se sinta especial, que ele se sinta único, porque você trata ele diferente, porque você compreende ele corretamente, porque você consegue traduzir rapidamente dentro do cenário o que ele está desejando. Ferramentas e dicas e técnicas para você poder utilizar. Utilize pesquisa de satisfação, utilize aí um NPS, que é você entender a satisfação num range aí de 0 a 10, qual é a satisfação do cliente, se ele indicaria você para um outro cenário e se ele fizer tudo isso, perguntar ainda para ele o que é que está faltando ainda dentro desse processo, da jornada dele dentro da sua solução, ok? Faça isso, análise de feedback, pergunte o que está faltando, entenda, olho no olho. Muitas vezes eles acabam não fazendo olho no olho. Manda para ele uma pesquisa formal, onde ele não tenha que se identificar, ele acaba falando com muito mais propriedade muitas vezes. Outra ferramenta importante é você ter o quê? Um CRM, que é uma gestão do seu cliente, para você entender de quanto em quanto tempo ele vem comprar. Vou dar um exemplo, ele vem comprar na época do aniversário ou coisa do tipo, você tem que ter a data do aniversário, porque daí você antecipa essa compra, para ele. Você tem que perguntar se ele tem família, se ele é casado, se ele tem familiares, você pergunta as datas desse cliente, desses agregados, desses familiares, e aí o que você faz? Você também faz a promoção disso. Ele vai se sentir único, ele vai se sentir prestigiado, ele vai se sentir cada vez melhor. Essas informações do cliente que precisam estar lá dentro. Tá certo? Eu te dei um exemplo, pode ser outras informações, pode ser outra forma de você cadastrar aí o seu cliente, tá bom? Principais erros que acontecem dentro desse contexto de tentar fidelizar ou de não tentar, né? É você evitar promessas que você não vai cumprir, você evitar o que? Eu vejo isso muitas vezes, a pessoa promete tal coisa e não vai conseguir cumprir. Esses são os principais erros, porque vai gerar um transtorno. Tá bom? Você fala que vai entregar na data tal e não entrega. Ou você entrega ali nos 45 do último minuto ali do tempo. Isso dificulta que ele volte. Porque tudo é uma questão de confiança. Se você não cumprir as suas promessas, a confiança está abalada. Outra coisa importante é a falta de comunicação. Você não comunicar que vai dar o problema, você já sabe que não vai dar certo e você não comunica. Isso também acaba atrapalhando essa confiança e essa fidelização. Você acaba criando soluções genéricas que não atendem às necessidades individuais de cada cliente. E aí um cliente, né, que é mais exigente, um cliente que tem mais um conceito ali de questionar as coisas, ele não vai aceitar essa solução genérica, porque você está solucionando algo que seja para todo mundo. E hoje em dia, cada vez mais, as coisas são customizadas, então você precisa entender e comunicar isso corretamente. Se você é genérico, comunica de forma genérica, não comunica de forma customizada. Então, muitas vezes, o problema ainda continua na falta de comunicação. Tá bom? Então analise bem tudo isso que você está colocando no mercado aí. Melhores práticas, priorize a personalização, que eu acabei de falar, priorize a customização, tente enxergar o cliente, por mais que você tenha um produto aí que seja para todo mundo, tente enxergar ali no cliente o que ele mais deseja, e traga essas informações, crie um roteiro para que você enxergue isso rapidamente, aí você, quando for um determinado cenário, você já customiza ali na hora mesmo do roteiro. Mantenha a comunicação sempre aberta e transparente, dizendo o que você entrega, o que você não entrega. Quando der o problema, você comunica esse problema, que você está dando tratativa, que você espera que na próxima vinda dele, você já consiga mostrar essa solução para ele, tá bom? E sempre busque superar as expectativas do cliente. O cliente, quando ele tem um problema, o que ele espera? Ele espera que você se retrate. Então você tem que se retratar, você tem que ir lá pedir as desculpas e tentar superar essas expectativas dele. Então tem que trazer alguma informação para ele, para que ele volte para o teu ambiente, para que ele consiga de novo fazer a jornada dele de compra com você, mesmo tendo problemas. Tá bom? O que ele mais deseja é que ele tenha uma satisfação, ou seja, uma comunicação de que o problema está sendo resolvido e que ele pode contar com você de novo. Tá, ok? Esse é um ponto fundamental para ser uma boa experiência. Isso tudo que a gente está falando é para poder te ajudar, para que você traga cada vez mais clientes aí leais, clientes duradouros. E a pergunta é, você deseja fazer isso? Se você deseja fazer isso, aí um monte de dicas para você realizar, para você colocar em prática. Tá bom? E compartilhe aqui algumas dicas que você tenha feito aí, que tem dado certo. Vamos ampliar esse conhecimento, porque eu te trouxe aqui uma parte.
De repente você faz alguma coisa aí, então coloca aqui nos comentários pra gente saber o que você tem feito aí. Ou se você tem alguma dificuldade em específico, e aí vou estar te respondendo também, tá bom? Juntos nós vamos elevar esse padrão de atendimento, juntos nós conseguimos fazer muito mais coisas. Resumo de hoje, né? Nós temos que entender o cliente, nós temos que trazer essas informações, transformar dados em informações de fato para que a gente consiga tomar decisões melhores, para que a gente compreenda quais são os cenários do cliente, para que a gente consiga entregar para ele. Portanto, é ouvir o cliente, ouvir com propriedade, ouvir com muita vontade de querer entender o cliente. Não é ouvir, eu ouço. Você pode até estar ali parado e ouvindo, mas você não está indo profundamente, você não está fazendo perguntas que sejam necessárias para você identificar isso. E aí é importante ele fazer uma pesquisa muitas vezes, é importante ele dar olho no olho, são ferramentas importantíssimas. Passei para vocês alguns erros que vocês acabam cometendo que não podem acontecer, ok? Se você pegar cada um dos pontos, você já vai ter um plano e aí é ação para você, tá bom? E aí, se você tem alguma dúvida, manda mensagem pra gente que eu vou te responder com muita certeza. Pronto aí para impulsionar o seu negócio e trazer cada vez mais cenários melhores para o seu negócio? Se você precisa de ajuda, não sabe como fazer essas questões, como a gente apresentou aqui, a gente tem uma mentoria exclusiva para empresários, para fazer os negócios crescerem rapidamente. A gente sabe esse caminho, a gente entende esse caminho e aí a gente consegue te ajudar com muita certeza. Se você quer participar disso, venha fazer um diagnóstico gratuito com a gente para eu te entender que momento que você está, para poder te ajudar aí cada vez mais dentro desse contexto que você está passando. A gente consegue muito te ajudar, pode ter certeza disso. Tem vários empresários que já dobraram o seu faturamento, que já reduziram os seus custos, que vem melhorando ano a ano, mês a mês aí os seus resultados. E a gente com certeza vai conseguir te ajudar, ok? Te espero, é só chamar para a gente bater aquele papo e entender que momento que você está. Isso tudo, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma metodologia do início até a construção e desenvolvimento do negócio. Pessoas que querem empreender, a gente tem todo um passo a passo para iniciar. Pessoas que já estão empreendendo, a gente consegue entender o teu cenário. A gente é meio que um médico de empresas, a gente se posiciona dessa forma. A gente faz um diagnóstico e eu te apresento o que você precisa fazer. Quais são os remédios que você tem que tomar, quais são as mudanças que você tem que fazer no seu estilo de gestão, no seu estilo de negócio, no seu estilo de empreender. Tá ok? Olha só, antes da gente terminar, eu queria perguntar para você mais uma única questão. O que mais fez sentido para você nesse conteúdo aqui? Coloca pra gente aqui nos comentários que eu quero perceber o que você está visualizando aqui do nosso conteúdo. Isso vai fazer o quê? Eu te entender melhor e preparar conteúdos melhores para você. Se você tem alguma dúvida, também coloque, porque eu quero fazer conteúdos aqui especificamente para você e te ajudar cada vez mais. Gostou do conteúdo? Curta, dê um coraçãozinho pra gente, dê um like pra gente. E o principal, eu vou te pedir que você compartilhe esse conteúdo, porque se ficar parado em você, não vai servir para nada. Eu quero ampliar onde chega esse conteúdo para ajudar o maior número de pessoas possíveis. E eu conto com você para isso. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.